Momento Edificação. Uma palavra de vida. Assista agora a palavra de hoje. Olá, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui em um momento de edificação, pedindo que desde já Cristo Jesus esteja edificando a nossa vida, fortalecendo, nos dando graça para estarmos aí caminhando dia após dia. Para pensarmos hoje, gostaria de ler com vocês aquilo que está em Romanos, capítulo 12, o verso 9 e 10, que diz assim: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Deixa-me ressaltar algo sobre a carta de Paulo aos Romanos. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo está ensinando a teoria. Toda a essência de doutrina está contida na carta de Paulo aos Romanos. Segundo os teólogos, ela é a carta mãe. Alguns consideram Efésios. Eu, particularmente, acho o maior acervo teológico que Paulo escreveu é a carta de Romanos. Todavia, quando entra no capítulo 12 ao 16, é como se toda aquela teoria tivesse que ir para a prática. A gente chama o primeiro ponto de a ortodoxia correta. E diante do capítulo 12 ao 16, a ortopraxia correta, ou seja, a prática correta dessas doutrinas, desses ensinos que Paulo elaborou nesta carta. E o interessante é que quando ele manda nós colocarmos em prática, no capítulo 12, ele já começa meio que dando a nós um novo parecer daquilo que nós temos em Cristo, uma nova vinda em Cristo. E ele estipula ali aquilo que ele chama dos dons, de como devemos lidar com isso. E aí ele vai tratar, nesse verso 9 em diante, as virtudes que a gente deve praticar por estarmos em Cristo Jesus. E ele começa dizendo algo interessante, que dentro da prática cristã, o amor seja sem hipocrisia, sem falsidade, sem engano. E nós, mesmo sendo cristãos, nós temos dificuldade de lidar com a verdade alheia. Nós omitimos os fatos. Nós não temos muitas vezes maturidade para lidar com aquilo que é verdadeiro, com o que é real. Aqui particularmente, deixa-me trazer entre parênteses uma ressalta que eu encontrei no pastor Alberto, que por diante do contexto de vida que eu já tive, eu ainda não havia encontrado tanta liberdade no falar quanto o pastor Alberto tem com a gente. Ele fala na lata realmente o que a gente precisa ouvir, seja bom ou ruim, os conselhos dele sempre é com amor, mas é o que a gente precisa. Alguns momentos eu fiquei escandalizado, pois eu ainda estava aprendendo, acostumando com o seu jeito. Todavia, ele nunca deixou de ser autêntico no seu falar. Isso é um padrão a ser seguido. Agora eu fecho os parênteses. É o que Paulo está dizendo. E por mais que devemos praticar isso, ele diz ainda mais: odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Isto é uma luta que temos diariamente, porque o nosso coração é mau. O nosso coração é corrupto. O que nós desejamos verdadeiramente é o mal, é o problema, é o caos. E isso não é só para com a gente. Dos nossos a gente quer ficar livre. Porém, daquele que é do outro, a gente quer que se lasque. Mas Paulo está dizendo: vocês, como cristãos salvos, ouviram o Evangelho, têm a vida transformada em Cristo, tende a praticar o que é bom, o que é correto, o que é certo, apesar da nossa natureza ser inclinada para o mal. É o que ele diz em Romanos 7. O bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Este é o livre-arbítrio que não temos, porque se a gente tivesse verdadeiramente esse arbítrio, nós não teríamos essa interferência do mal.
Mas nós, por termos a natureza caída e inclinada para o mal, nós só tendemos aquilo que é ruim. Portanto, Paulo está dizendo, vocês têm a mente transformada, vocês são transformados em Cristo por meio do Espírito Santo. E ao viver essa nova vida em Cristo, apeguem-se ao que é bom, apegue-se ao que é correto, ao que é certo. E ele ainda diz mais, ame os outros com amor fraternal. É aquele amor que envolve o outro em seus braços, dizendo, meu irmão, eu estou contigo. Que não abre mão. Isso é válido para todas as ações possíveis. O Evangelho, ele é completo, ele não é isolado, ele não é por metades, ele é completo. E quanto diz mais ainda, e Paulo diz mais ainda, quanto à honra, deem preferência para os outros. Já pensou nisso? Em vez de você ter uma boa atitude e você dizer, olha, eu fiz tal coisa, isso é louvável. Você disser, não, eu não tenho nada a oferecer, a não ser aquilo que do alto me foi dado, mas sobretudo, o senso da grandeza não é minha, é de quem recebeu esse ato. Sabe que nós gostamos de ter o nosso ego massageado. Mas Paulo está dizendo, olha, quanto à honra, quanto à exaltação, não olhe para si. É o que Paulo vai dizer também lá em Filipenses 2. Aquele que tinha todo o poder e grandeza de ser o Senhor, e de fato era o Senhor, exaltado, grande, magnífico, estava governando no trono, que não precisava se humilhar, ele se humilhou. Ele se fez servo. E ali a palavra grega ekeinose é um senso de se esvaziar totalmente da sua glória, de seu, como se disséssemos, do seu ser, do seu íntimo, da sua verdadeira identidade para ser quem ele precisava ser, o servo que se entregou e viveu por amor aos pecadores e nos deu nova vida. E toda vez que você lê o Evangelho de João, Jesus está dizendo, olha, não glorifique a mim, mas o Pai que está no céu, que meus atos, que a minha vida, que a minha atitude, tudo que eu vivo, o propósito que eu estou vivendo nessa terra, é para que Deus, o Pai, seja glorificado. É esse senso de grandeza que devemos ter. Glorificar a Deus por nossos atos, sim, mas não sobretudo colocar o nosso ego, mas sempre o outro em nosso lugar. Esse amor sem hipocrisia vai levar-nos a odiar o que é mal, o que é feito para com quem é nosso semelhante. E em consequência a isso, esse amor que é do céu, sem hipocrisia, vai levar-nos ao amor para com o próximo. E esse amor para com o próximo vai nos ensinar a honrar os outros. Essa é a palavra de Deus. Fácil? Talvez para alguns, mas talvez difícil de engolir para outros. Nós precisamos ter o nosso ego, o nosso eu quebrado pelo Evangelho e, sobretudo, à luz da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, nos dê graça, em nome de Jesus. Fique na paz.